Então tá bom, amiga. Boa noite, meninas, como vocês estão? Eu estava bem tranquila aqui, de boa, esperando dar o horário. Quando eu fui ver o meu rosto, que eu estou fazendo um tratamento com ácido retinóico, estava toda esfarelando. Eu falei, meu Deus, eu tive que correr, tirar a maquiagem, lavar o rosto, e foi uma correria. Aí eu atrasei uns minutos, perdão. Ai, Senhor. Mas estamos aqui felizes com a Dri hoje com a gente, né, Dri? Ai, gostoso. Tava com saudade de vocês. Ô, Dri, contigo a gente estuda um capítulo cada vez. Comigo foram quase 3. Eu vi mesmo. Eu falei, gente, mas elas já estão lá no 23, gente. Ai, gente. É muito importante aqui para nós. Comigo é tudo mais rápido. As revelações é mais rapidinho. Ai, Jesus. Ai, Eu sou mais demorada. Acaba ficando mais no assunto e aí a gente acaba demorando mais, tá vendo? mas é tão bom assim, a gente aprende mais também, né? Meninas, vamos fazer uma oração para nós iniciar o nosso estudo, porque hoje tem muita coisa boa para a gente aprender, para a gente falar. Vamos, Amém. então, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite que o Senhor nos permitiu estarmos aqui juntas, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Espírito Santo, nós te convidamos para estar aqui conosco, nos ensinando, nos dando entendimento, nos dando revelações e nos dando mais ensinamentos, Pai. Nós queremos crescer, Senhor querido, em graça e em sabedoria e entendimento da Tua palavra, Pai. Nós contamos contigo, Senhor, nós te convidamos, Espírito Santo, e continua conosco do começo ao fim desse estudo, Pai. Nós desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Nós paramos no... Vamos começar agora no versículo 23. Atos, versículo 23. E vamos... Nossa, nós estamos quase terminando Atos, né? Vamos. Uau, tá no finalzinho já. Vamos, vai até o 28, é isso, né? Não. Sim, aham. Até o 28. O 21. Vamos lá então, meninas. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Ui, perdão, quase espirrei. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energeticamente.
Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Até aqui, amiga, ou você quer que eu continue? Amiga, vamos até aqui, depois a gente continua, embora que o assunto vai continuar ali, né, dessa perseguição toda aqui, mas a gente pode vir até aqui, falar alguma coisinha e depois a gente continua. Ok. Eu tô um pouco rouca essa semana. Eu acho que eu tô falando demais e aí tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Acho interessante já no primeiro versículo aqui, a gente se atentar quando Paulo olha fixamente para o conselho dos líderes e do povo, né, e diz: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com consciência limpa. Eu acredito que aqui o que Paulo está tentando dizer, eu tenho vivido com uma vida íntegra diante de Deus, né? Então, assim, ele tinha a vida dele, as atitudes dele, tudo que ele vinha fazendo até aqui, testemunhava, né, o que ele servia. Então, assim, aqui a gente já pode tirar uma lição, observando as nossas vidas, né? O que nós podemos dizer, né? Se alguém vier contra nós, nós temos uma vida íntegra diante do Senhor, uma consciência limpa diante daquilo que nós representamos, porque Paulo representava a igreja e representava a Jesus, né? Tanto que aqui mais para frente, não lembro, gente, eu li tantos versículos, capítulos já hoje, que eu não sei qual dizer para vocês qual vai ser, mas tem um versículo aqui mais para frente que fala assim que eles chamavam também os cristãos de nazarenos, por causa de Jesus, né? Jesus Nazareno. Então, será que a gente tem representado Jesus? Né? Será que a nossa consciência, a nossa integridade, o nosso caráter, como servos do Senhor, nós temos representado o Senhor Jesus nessa terra, independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas dizem, né? Porque aqui havia uma briga enorme entre os judeus ali, né? É os mesmos judeus que mataram Jesus, os mesmos judeus que não acreditavam em Jesus, é os mesmos judeus que continuam a perseguição e que tenta aqui calar Paulo, né? E a gente vê até no segundo aqui versículo, onde fala que Ananias, ele ordenou que dessem um tapa na boca de Paulo. Eles queriam parar a voz, calar a voz de Paulo de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E Paulo ali até se defende, né? Não sabendo que Ananias era um dos sacerdotes, e até se defende e fala que ele é um hipócrita, né? Porque ele prega uma coisa e vive outra, né? Então aquele Ananias, aquele sacerdote, aqueles judeus, eles pregavam algo, eles falavam sobre a lei de Moisés, sobre aquilo, as mesmas coisas que Paulo tinha crescido, ensinado, né? Porque ele foi ensinado por Gamaliel, ele foi ensinado nas leis judaicas, ele cresceu dentro disso e ele sabia como funcionava. Então, assim, e agora, não sendo mais cego, mas agora, assim, vendo a Jesus e vivendo para ele com essa vida íntegra e reta diante do Senhor, né? Ele entende que a hipocrisia dos judeus era grande. Então, assim, nós vamos nos deparar também, muitas vezes, com pessoas dessa forma, com pessoas que se dizem cristãs, com pessoas que se dizem do Senhor, que seguem a lei do Senhor, né? Mas que vivem uma vida hipócrita diante de Deus. E existem muitas pessoas assim. Que nós não sejamos elas, que não sejamos em nós,
que o Senhor não ache em nós essas pessoas, né? Que nós possamos ser de verdades, que nós possamos ser íntegros, que nós possamos ter a consciência limpa diante de Deus, que aquilo que nós estivermos fazendo dentro da nossa missão, ao qual o Senhor tem nos colocado na terra, que realmente seja uma missão de verdade, que a gente cumpra com consciência de que nós estamos fazendo para o Senhor, com a intenção correta, né? Então, assim, que isso a gente vai ver mais para frente aqui também. Então, que esse versículo, né, esse versículo 1 e o versículo 2, que fala que eles querendo, né, dar um tapa na boca de Paulo, tentar calar a voz de Paulo de qualquer forma. E isso vai acontecer também com a gente nos nossos dias. Já estão tentando, né? Já está saiu ou está querendo ser aprovada uma lei que não pode mais pregar nos presídios. Então, assim, hoje em dia a gente não vai ter um tapa na boca como foi de Paulo, mas vão querer calar a igreja. De uma forma ou de outra, tentar nos calar. A gente vai tentar calar a igreja nesses últimos dias, mas nós precisamos nos levantar em verdade, numa vida íntegra, com uma consciência limpa de que nós estamos andando no caminho reto, no caminho que o Senhor preparou para nós. Não é um caminho fácil, é o caminho estreito. E tem mais aqui, se eu não me engano, não sei se é nesse também versículo, mas fala sobre esse caminho. Quando Paulo começa a falar, acho que a gente já viu, na verdade, também, ao longo dos nossos estudos, algumas vezes que eles citavam, porque nós estamos no caminho, o caminho. Então, era o caminho do Senhor, né? Então, andando pelo caminho do Senhor, nós vamos ter muitos desafios. Sendo verdadeiros, íntegros, mais desafios ainda. Vão querer calar a nossa voz. Mas nós precisamos ter a nossa consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, né, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E a gente vê aqui também, a gente vai vendo tudo que está acontecendo aqui, o alvoroço que tudo está causando, que a voz de Paulo causa, porque a verdade causa um alvoroço, a verdade coça os tímpanos daqueles que não querem ouvir, daqueles que mentem, dos hipócritas, né? Então a verdade causa esse burbúrio, né? E então muitas vezes pode também acontecer com a gente de estarmos caminhando sobre uma verdade, sobre aquilo que o Senhor tem pedido, obedecido, né? E ao nosso redor, muitas vezes as pessoas não entenderão e nem concordarão, e por conta disso, por causa daquela verdade que nós estamos vivendo, daquela obediência que nós estamos vivendo, pode causar um certo rebuliço, ódio, contendas, né? Muitas vezes ali, para quererem calar a nossa voz, nos paralisar a missão, né? Mas ela não pode ser parada, a voz não pode ser calada, o propósito não vai ser parado, não vai ser destruído, não pode. Tanto que eu imagino assim, a gente viu ao longo do nosso estudo a perseguição todas as vezes. Não teve um dia que a gente vê ali, hoje Paulo descansou, né? É claro que é óbvio que deve ter dias, né, que foram mais fáceis e dias muito difíceis, mas a perseguição estava ali. Ele tinha, sim, em meio à perseguição, a paz que excedia todo entendimento, e que nós possamos também ter essa paz que excede o entendimento, né? Porque é uma paz de confiança em quem está em Deus e fazendo aquilo que Ele mandou fazer, sabe? Então, a gente vai ter essa paz em meio à perseguição, né? Então, vai ter, sim, dias de paz, mas também vai ter dias difíceis, como eles têm tido aqui, tanto que até o Senhor mesmo chega aqui, o próprio Senhor vem a ele numa visão e diz: tenha ânimo, Paulo, tenha ânimo. Não importa se querem te calar, não importa se querem paralisar o propósito, não importa se estão querendo parar a igreja, a minha igreja, mas eu estou instituindo a igreja na terra e nada pode parar. Então tenha ânimo, Paulo.
tenha ânimo. Então, hoje eu acredito que assim a gente pode ouvir a voz do Senhor Jesus em nossos ouvidos, dizendo: tenha ânimo, Elian, tenha ânimo, Roberta, tenha ânimo, Ellen, Amanda, Silvia e todas vocês, Jane, eu, tenha ânimo. Embora tenha sido difícil a caminhada, e muitas vezes a gente encontra esse tipo de pessoas em nosso caminho, né? O inimigo tentando nos paralisar de todas as formas. Tenha ânimo, o Senhor Jesus está dizendo nessa noite. Continue a caminhada, continue a missão, continue na palavra que eu te ordenei, na palavra que eu tenho dito, na palavra que eu estabeleci sobre a tua vida, seja dentro da sua casa, porque às vezes a tua missão hoje é o teu lar. Às vezes a tua missão hoje é o teu filho, a tua filha. Às vezes a tua missão hoje é o teu esposo, né? Às vezes a tua missão é ali. Às vezes a tua missão está lá dentro do seu trabalho. Suportar algumas coisas. Às vezes a tua missão está dentro do teu ministério, suportando algumas coisas em amor ali, até que o Senhor venha, até que o Senhor faça, né? Então, assim, de fato, nós temos ali a missão ao que o Senhor tem nos colocado, né? Então, assim, o Senhor tem colocado esse grupo nas mãos da Jane. Tenha ânimo, Jane, por mais difícil que seja muitas vezes, mas tenha ânimo. O Senhor colocou essa missão sobre a tua vida, então tenha ânimo e continue a caminhada, né? E não é fácil, tem tantas coisas fora isso que acontecem em nossas vidas, né? Mas, assim, que nós possamos pegar essa palavra hoje, ter uma vida reta diante do Senhor, íntegra, com a nossa consciência limpa, e independente do que vem pelo caminho nessa missão, que nós tenhamos ânimo, que nós possamos ter ânimo e continuar no propósito do Senhor, independente das circunstâncias. É isso, amiga. Amém. Você estava falando, né, que a gente precisa ser igual Paulo, né? Que ele falou no versículo 1, irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa, né? E o que mais me chama atenção, o que mais me admira em Paulo é a ousadia dele, né? De levar as boas novas, de falar, não importa o que, não importa onde, ele estava ali, estava apanhando na boca, mas ele estava falando. E no versículo anterior que a gente estudou na quarta-feira, lá no 21 e 39, Paulo falou assim: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria. Eles estavam tirando Paulo, eles tiveram que carregar Paulo nos ombros, porque o povo queria matar ele, né? E ele parou ali e ele falou tudo de novo, como foi o encontro dele. Ele não queria saber o que ia acontecer com ele. Ele queria que aquelas pessoas soubessem das boas novas. Ele queria falar, né, do amor de Jesus. Ele queria falar, levar as boas novas para todos. Não importava se estavam matando ele ou não, qual era a situação que ele estava, né? E é por isso que no 23 ele fala: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a minha consciência limpa. Porque ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha, ele aproveitava, e ele falava de Jesus, não importa quem estava perto e aonde ele estava, né? Porque Paulo e cada um de nós, ele carregava uma mensagem, e ele entendeu que a mensagem era mais importante do que ele mesmo. Ele tinha essa consciência que às vezes nós como igreja não temos. Nós não temos, muitas vezes, esse tipo de consciência, essa consciência, esse entendimento assim forte mesmo, profundo, de que aquilo que nós carregamos é maior do que nós. Sim. Entende? É maior, é muito maior, é muito mais importante do que nós mesmos. Entende? Então, assim, o Senhor o escolheu para carregar uma mensagem. E na cabeça dele, não só dele, mas a gente vê todos os discípulos passando por situações, é que aqui está focando mais em Paulo, né, nesses últimos versículos,
mas eles entenderam que eles não eram tão importantes quanto, muito pelo contrário, eles se alegravam de sofrer, porque Jesus tinha sofrido, porque Jesus tinha morrido por eles, e eles creram de uma forma tão, tão genuína nisso tudo, que eles carregavam, que para eles eram de menos. E nós vamos ver isso mais para frente, Paulo falando sobre isso. E vamos ver ainda, Jane, mais para frente, todo esse testemunho de quando ele conheceu a Jesus, nós vamos ver ele repetindo isso. Olha como é importante, né? Hoje, quando eu estava meditando aqui, eu percebi isso também, porque ele já falou algumas vezes sobre como ele foi chamado, o encontro o encontro dele com Jesus, né? E ele fala lá, ele fala aqui, e aqui para frente, daqui a pouco, nós vamos repetir isso novamente, porque ele fala novamente para todos quantos tiver que ouvir, né? Porque aqui o Senhor Jesus fala assim, ó, para ele. Você testemunhou meu respeito aqui em Jerusalém, mas deve fazê-lo também em Roma. Então, quando ele chegar lá em Roma, vai de novo acontecer certas situações que nós vamos ver mais para frente, e ele vai continuar testemunhando o encontro dele com Jesus, né? E é claro, ele falava muito da palavra, ele falava, aqui a discussão era porque ele acredita na ressurreição dos mortos, e que no último dia o Senhor vai ressuscitar os justos e injustos, né? E que Jesus ressuscitou dos mortos, e aqui alguns deles de fato não acreditavam nisso, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, né? Os saduceus não acreditavam em nada dessas coisas. Então a discussão era grande. O que esse homem está falando, né? O que esse homem é louco? Então, assim, porque não acreditava, o outro acredita, mas não acredita, né? Porque a gente vê uma hipocrisia aqui grande. Não, a gente acredita em Deus, acredita nas leis, nos profetas, mas eles não tinham a mente aberta, a mentalidade aberta para entender o que se falava na Bíblia. Eles tinham letra, mas não tinham a revelação daquilo que ia acontecer de fato, porque estava escrito. E eles cresceram, e eles eram estudiosos disso, e mesmo assim, eles não aceitavam, né, a palavra de Paulo. Então, é por isso que estava esse tumulto, essa bagunça toda aqui, e eles querendo matar, e outro querendo isso, e outro querendo aquilo, outro querendo calar. Então, assim, a gente vê isso. E o Senhor continua falando para ele, na hora do sono dele, o Senhor vem e fala, Paulo, tenha bom ânimo, porque aquilo que você tem falado em Jerusalém, em todos os lugares que você andou, você ainda vai precisar falar em Roma, né? E tem mais umas coisas depois aqui que o senhor fala para ele, né? Mas depois a gente continua aqui. Vamos lá então, versículo 12. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pediram que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações.
Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Eles estão de prontidão apenas esperando a sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Jane, vamos para a segunda parte, porque eu acho que faz muito sentido que tem a ver com a primeira, Ok. mas aqui a gente pode assim até dizer aqui sobre o castigo divino, né? Os homens que estão tentando matar Paulo e conspirando contra a vida dele. O que eles estão fazendo aqui? Que não comeremos e nem beberemos antes de matar Paulo. Eles estão até jejuando, né? Fazendo um propósito aí de jejum para calar Paulo, para matar, para dar fim em Paulo, né? Mas continua, porque é interessante essa segunda parte aqui desse comandante. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com os meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Perdão, quase que o telefone caiu aqui. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Olha só como é interessante, né? A gente vê aqui os acusadores, né? E aqueles que estavam conspirando para matá-lo, né? Fazendo aí um jejum, né? Eles estão aqui falando, né? Sob pena de castigo divino. Então, assim, que Deus me castigue, eu não vou comer, eu não vou beber até tirar a vida de Paulo, até calar Paulo, né? Era a mentalidade dos inimigos de Paulo. Eles estavam fazendo também algo em nome de Deus, né? Na cabeça deles funcionava dessa forma. E a gente vê aqui que, claro, o Senhor, mais uma vez, está dando livramento a Paulo. Mais uma vez, por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Paulo, né? Então, enquanto não é chegada a nossa hora, o Senhor vai continuar nos dando livramento quando o inimigo se levanta, né? Ele vai continuar, de alguma forma, nos dando livramento para continuar a missão, para continuar a jornada. E o Senhor faz isso através aqui do comandante Cláudio, né? O nome dele, Cláudio Lísias. Então, esse comandante, quando ficou sabendo da estratégia daqueles homens, 40 homens que iam ficar escondidos de tocaia para matar Paulo, né? Então, assim, eles estavam com tudo planejado para matar Paulo, né? Então chama ele até aqui, vai ter que deslocar ele de lá, trazer para cá, e no meio desse trajeto a gente dá cabo na vida dele, né? E
E aí a gente vê aqui o livramento de Deus através do comandante aqui de Roma, né? E eu acho assim, a gente prestando atenção, olha só quanto cuidado e quanta segurança, né? Porque ele ordenou aos oficiais, preparem 200 soldados para levar um homem, 200 soldados para partir para Cesareia hoje à noite, às 9 da noite vocês já vão sair. Levem também 200 lanceiros, 400 homens. Então, assim, 200 soldados mais 200 lanceiros e mais 70 soldados a cavalo. 470 homens para proteger a vida de um servo do Senhor. Olha, gente, agora eu acho que isso foi forte, até para mim agora, sabe? Porque, assim, não importa quantas pessoas se levantaram 40, mas o Senhor levantou 470 para proteger Paulo ali, porque ele precisava continuar a missão dele. Então, não importa quantos têm se levantado contra a tua vida, os anjos do Senhor estão ao seu redor, te protegendo e te livrando de todo mal. Porque enquanto você tem uma vida íntegra, enquanto você está em obediência ao Senhor, Ele te respalda, Ele te cuida, Ele te traz ânimo e Ele te sustenta, Ele te traz em segurança e te leva em segurança para onde Ele quer, porque ali Ele já tinha falado, você pregou aqui em Jerusalém, mas você precisa falar disso lá em Roma. Então o Senhor preparou, enquanto aqueles inimigos estavam ali planejando a morte e 40 homens se planejando para matar, o Senhor já tinha a estratégia dele. Eu vou mandar o meu servo, escoltado por Roma, que era a autoridade maior ali, naquele momento, né? Eu vou levar o meu servo escoltado por 470 homens e ele vai chegar são e salvo na missão que eu preciso que ele continue. Isso é muito maravilhoso, minha gente. Eu fico assim maravilhada com a gente lê a palavra tantas vezes, né? Vamos falar a verdade, a gente lê, relê e a gente nunca tem a atenção completa para tudo que ela nos fala, nos ensina, né? E eu nunca parado para pensar nisso que nós estamos aqui estudando hoje, nessa questão dessa proteção, né? Da escolta, que o Senhor montou, né? Não só a celestial, que provavelmente estavam os anjos guardando ali também, mas a escolta terrestre ali. Então, assim, o inimigo levantou 40, o Senhor levanta 470 e o meu servo vai chegar ileso aonde eu quero que ele chegue. Então, assim, é muito precioso. Pensa sobre isso, medita sobre isso, que é por isso que ele fala, levante-se, tenha bom ânimo, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei onde eu quero te levar. E assim, e às vezes, né? Talvez a gente pode até pensar, nossa, mas esse lugar, Senhor, o caminho é difícil, né? Pode ter gente para, né? É que nem no caso ali, no caminho ele seria atacado se o comandante não tivesse sido avisado antes. Mas um sobrinho de Paulo ouviu a estratégia do inimigo, correu para o comandante, correu para Paulo. Paulo falou para ele, vai lá, conta para o comandante, e o comandante já agilizou. Então, eu vejo isso tudo aqui como cuidado de Deus. Óbvio, ele era um cidadão também romano, né? E eles tinham que cuidar de Paulo também, mas assim, foi todo um aparato para cuidar de Paulo, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho, será que era comum levar um homem que estava preso com todo esse aparato, né? Com toda essa... Então, assim, eu vejo como cuidado de Deus aqui, de fato, sabe? Amparando Paulo, sabe? Então, assim, é muito... Opa, agora meu celular quase caiu. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus aqui, sabe, em toda essa situação, em todos esses momentos, e a gente vê aqui ele enviando a carta, aqui, né, mais para baixo aqui, que fala a carta para Félix, porque ele fala assim, olha, ele foi acusado, e o que ele foi acusado é de questão religiosa, é como se ele falasse assim, eu não entendo muito essa questão que ele está sendo acusado, então eu estou enviando ele para você
ver o que pode acontecer aí. Então, aí quando ele chega a Félix, aí depois ele fala assim, eu ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem. E a gente vê aqui no versículo 24 que isso vai continuar, essas acusações, Paulo na prisão vai continuar, ele vai continuar se defendendo, os judeus vão continuar, porque Ananias vai para lá também, né? Que ele fala assim, ó, quando seus acusadores chegarem, aqui no versículo 35, gente, no versículo 35, aqui é o último versículo, fala assim, quando seus acusadores chegarem, disse o governador, em seguida, aí eu vou te ouvir. Então, significava, quando eles vierem, que era o sumo sacerdote, o Ananias, aquele que estava tentando calar, e também as espreitas fazendo com que ele fosse morto, viessem falar contra ele. Então, é isso, mas assim, vamos ficar assim, meditando mesmo nessa questão aí do cuidado de Deus, né, sobre a vida de Paulo, nessa trajetória, né, em toda ela. Mas aqui, assim, eu acho que hoje foi bem algo especial, assim, impactante para a gente, assim, levantou 40 inimigos, mas o Senhor levantou 470 soldados preparados, equipados para cuidar da vida dele e levá-lo em segurança. Então, isso é muito especial. O Senhor tem soldados preparados, equipados ao nosso redor para levar a gente em segurança na nossa missão. Então, creia. Isso o Senhor falou para você. Se anime, tenha ânimo, é porque ele já tem esses soldados preparados, anjos dele preparados para nos guardar, para nos livrar, para nos levar em segurança, para continuar a nossa missão. E assim será, até que ele venha, até que ele queira, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, no capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhes somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecido como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lícias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo percebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens.
Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo a apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar. Se tem algo contra mim, perante a estes homens que estão aqui, estão de crimes. Perdão, meninas. Pergunte a estes homens que estão aqui. De que crimes o conselho? De que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lícias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu uma certa liberdade e permitiu que os seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Muito interessante, né? Pode falar. Até aqui ou você quer que eu continue? Depois vai continuar o julgamento, né? Porque se não para aqui. Mas dá já pra gente falar alguma coisinha até aqui, né? Já dá pra gente só um minutinho, deixa eu só mandarei chamá-lo outra vez. Eu quero, às vezes a gente estuda em outro lugar e quando vem aqui já quer marcar aqui também, né? Aqui na palavra também. Então a gente vê aqui que o julgamento dele continua. E o que acontece? Como a gente vê que eles vêm, né, a Roma, diante do que é a acusação, para Roma não faz sentido ele estar preso, não faz sentido nenhum, né? Para os judeus, sim. Então ele aqui se defende, né? Ele mesmo vem e se defende. Aí a gente também vê aqui já logo no começo aquilo que eu falei para vocês, ó, é o principal líder da seita conhecida como os nazarenos, né? Então a gente já vê eles aqui falando que eles são uma seita, né? Então a igreja começou sendo taxada dessa forma aí, eles falando que era uma seita. A gente vê também a Ananias chegando com um advogado para poder acusar, né, Paulo, e Paulo sempre na sua ousadia e ele sempre se defendendo, ele mesmo, deixa eu falar o que aconteceu. Essa aqui é a verdade do que aconteceu, né? Então ele fala que nada disso é verdade, né? Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, né? E aí ele fala assim, ó, quem deveria estar me condenando aqui são os judeus que estavam lá comigo na hora da minha purificação, né? Porque lá, eu acho que no estudo que vocês fizeram essa semana, em quarta-feira, vocês falaram do momento que Paulo foi lá para se purificar, né, no templo, que aconselharam ele dessa forma também, para calar qualquer burburinho entre
eles mesmos, né? Entre os judeus cristãos, né? E ele foi lá e fez isso e tudo. E tinha pessoas com ele. E ele fala assim: as pessoas que estavam comigo, os judeus que estavam comigo ali, eram eles que deveriam estar aqui me acusando, então, se eu realmente profanei o templo. Mas eles não estão aqui. Isso não aconteceu, né? Então ele se defende, ele tem argumentos, né? Ele é idôneo. Então, assim, ele se defende ali diante daqueles homens, diante daquele governo, né? E depois, só que ele também é muito interessante isso. Ele se defende, mas ele fala, né? Porém, eu reconheço que sou seguidor do caminho, né? Isso aqui que eles estão falando, eu não fiz, mas eu sou seguidor do caminho. Eu faço parte da seita dos nazarenos, né? É como se ele tivesse falado aqui no versículo 14 que fala: eu reconheço, porém, que sou seguidor do caminho. E eles chamam o que eles chamam de seita. Adoro a Deus dos nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica, em tudo que está escrito nos profetas. Né? Então a gente vê aqui que eles liam tudo que os profetas já tinham escrito, tudo que estava na palavra, e ele fala: tenho em Deus a mesma esperança destes homens. Se esses homens têm esperança em Deus, eu também tenho. Né? Se eles servem a Deus, eu também sirvo. Né? Mas eu creio firmemente na lei judaica, porque eu também cresci dessa forma, né? E ele fala: tem um Deus na mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto justos como injustos, né? Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, mais uma vez aqui, a gente vê Paulo falando que ele tem autoridade para falar o que ele está falando. A vida dele carrega essa autoridade, né? Porque ele leva essa vida íntegra, como nós falamos ali, diante de Deus e também dos homens, né? E os homens que caminhavam com ele não estavam ali para julgá-lo, não estavam ali para tentar matá-lo, né? Quem estava ali era Ananias e os outros judeus que estavam tentando matá-lo, assim como fizeram com Jesus e com os outros discípulos, como mataram Tiago, né? Estevão. Então, assim, esses homens estavam ali para tentar matar Paulo, mas ainda não era o tempo de Paulo, né? E a gente vê ele mais uma vez falando sobre isso. E vemos aqui também, no versículo 17, ele dizendo que ele ficou ausente por vários anos de Jerusalém, porque ele ficou vários anos nas cidades que ele ficou, como nós lemos nas viagens dele, né? Ele ficava numa cidade, daqui a pouco via para outra, ficava um tempo ali com os irmãos, 1 ano em um lugar, 2 anos em outra, 3 anos em outra cidade, né? Nós lemos muitas vezes isso. Então, ele ficou alguns anos longe de Jerusalém. E agora ele vem e ele fala assim: voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar o meu povo e para apresentar ofertas. Ele não veio nem de mão vazia para a casa dele de volta, né? Ele veio ali com dinheiro, porque ele tinha o trabalho dele também, né? E a gente vê isso depois nas cartas de Paulo, a gente vê em vários momentos Paulo falando, né, que ele se sustentava e sustentava muitos que ele trazia junto dele, né? Por muitas vezes. Então, assim, ele veio também com as mãos ali para oferecer, para ofertar e para ajudar o meu povo, né? Como ele fala, né? E então, assim, é bem interessante a gente entender essa vida de Paulo, tudo que ele faz pela missão e ele faz pelo povo. E isso é um carinho que a gente vê. Eu vim para o meu povo, mas eu não vim de mãos abanando, eu vim, né, para ajudá-los também. Então, isso é muito. No meio de tudo que Paulo estava passando, ele estava com o coração dele assim no lugar certo, né? Por isso que eu falo que ele tinha a paz que realmente excede todo entendimento, porque no meio de todas as angústias, de todas as perseguições que ele estava passando, mas ele estava pensando na missão, no que ele deveria levar, no que ele deveria fazer, de como ele deveria chegar diante da comunidade dele, né? Então, assim, ele pensava em tudo isso, né? E aí ele aproveita também para se defender, porque ele sabe que Félix ele tem
um certo conhecimento do que ele está sendo julgado, né? Porque ele acabava indo de uma mão para outra, né? Porque Lísia não tinha conhecimento da religião, né? Tanto que a hora que ele manda a carta para Félix, ele fala assim: olha, estão acusando ele de coisas religiosas que eu não entendo, né? Que tem coisas que eu não entendo. Então, eu acho que ele nem deveria estar, mas eu estou enviando ele para você. E aí Félix, né? Pega ali Paulo, aí espera chegar a Ananias, que são os acusadores, aí eles acusam, aí Paulo se defende, aí Félix ouve a palavra, porque mesmo nos momentos mais difíceis, né, improváveis, nos lugares mais improváveis, a gente vê Paulo aqui mais uma vez, mesmo estando diante de uma acusação, né, diante de um tribunal, e mesmo ele usa esse tribunal como altar, né? A gente viu isso ali quando ele foi preso, ele e Silas. E ele usa, né? Mesmo preso, amarrado, açoitado, e a gente vê eles adorando e louvando ao Senhor, e todos os presos ouvindo, e as prisões se soltando, as amarras caindo, porque o louvor e a adoração chegou aos ouvidos do Senhor, e ele veio como um vento de repente, né? Ele vem como um terremoto, e ali ele abre as prisões, né? Os alicerces caem, porque diante de Deus e da adoração de um fiel, né? O Senhor não resiste, ele vem ao favor. Então, assim, mais uma vez aqui, a gente também vê Paulo diante de um tribunal, um lugar também tão improvável, pregando aqui, né? A gente vê aqui ele falando aqui, ó, Félix teve medo, né? Porque Paulo começou a falar assim, olha que interessante aqui, que fala, deixa eu ver aqui, alguns dias depois, olha lá, alguns dias depois, porque ele se defende, e aí eles adiam, né, o processo ali dele, né, e aí eles falam assim, então de vez em quando Félix vinha, falava com ele, aí agora veio, né, alguns dias depois Félix voltou com sua esposa, a Drúzila, né, que era judia, né, então mandou chamar Paulo, e os dois ouviam enquanto ele falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, mesmo estando na prisão ali também, quando ele tinha oportunidade, ele já pegava o governador ali, ó, o governador vinha até ele para escutar a palavra. Não só bastasse vir até ele, calma, vou chamar minha esposa agora dessa vez, porque não era a primeira vez, né? Depois de alguns dias ele volta. Então, assim, agora ele volta com a esposa, né, para ouvir, porque a convicção de Paulo naquilo que ele falava, a ousadia de Paulo naquilo que ele falava, impressionava quem ouvia, né? Até os que estavam num posicionamento de mais poder que ele, de mais autoridade terrena que ele, né? Porque Paulo tinha uma autoridade espiritual que Félix não tinha, que nenhum governador tinha, né? Mas ele tinha autoridade de outras terrena, né? E a gente vê ele aqui voltando, mas a palavra também diz que os dois ouviam, e enquanto eles falavam a respeito da fé em Cristo Jesus, quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio, gente, olha aqui onde que está o domínio próprio, meio que escondidinho, quando a gente passa lendo retinho, a gente nem lembra, né? Aqui dos frutos do Espírito, né? E ele está falando aqui do domínio próprio. Então, assim, e do dia do juízo que estava por vir. Então, Paulo, ele não começou, gente, ele não começou com comidinha leve, sabe? Às vezes eu acho que a gente se engana, sabe? Eu vivo falando que eu não sou das que dá comidinha leve, né? Eu não consigo, gente. Eu já sou numa parada assim mais feijoada, mais assim, sabe? Por quê? E eu acho que assim, olha, sinceramente, eu acho que assim, porque às vezes a gente fala, não, tem que ser mais um mamãozinho com açúcar aqui, porque ainda não entende. Mas a verdade é que Félix nunca tinha ouvido a palavra, e Paulo já estava falando a respeito de Jesus, da justiça divina, de que ele tinha que ter domínio próprio, e de que Jesus viria e que teria um juízo final, e aqueles que não aceitam a palavra vão ser julgados no último dia, que Jesus vai ressuscitar tanto aqueles que eram justo quanto aquele que era injusto. Então não era uma palavra, gente, mamão de açúcar, não. Era uma palavra já de confronto, né? Ou você tem domínio próprio, justiça do Senhor Jesus,
ou você vai enfrentar o juízo do Senhor. Porque eu tenho certeza que não está especificado qual foi toda a palavra, mas ele falou do juízo que estava por vir. E o juízo que está por vir não é a misericórdia que nós temos agora. Hoje nós estamos debaixo da misericórdia e graça do Senhor. Mas vai chegar um momento de estarmos todos diante do tribunal do Senhor, do juízo, né? E se nós não tivermos uma vida íntegra, de retidão, de domínio próprio, né? Nós vamos enfrentar esse tribunal. Então, provavelmente, Paulo deve ter falado assim: olha, hoje eu estou enfrentando o tribunal de vocês, não estou? Um dia vocês vão ter que enfrentar o tribunal do Jesus que eu estou pregando. Ela é Jesus. Então, assim, ele era ousado, autêntico e verdadeiro naquilo que eu tinha que falar, direto. Então, assim, vamos começar aqui, porque aqui é mais leve, aqui, né? Nós não vamos falar disso. Não, vai para o inferno mesmo. Vai ser julgado mesmo, vai estar lá diante do tribunal de Deus mesmo, e é isso, né? Então, assim, gente, tem hora que precisa, a gente precisa ter esses confrontos, assim, da palavra, para a gente se posicionar, né? Ele precisava ser também assertivo, e ele precisava pregar a palavra, porque o Senhor Jesus mandou ele ali para isso, né? Vou te mandar para Roma, porque eles também precisam ouvir, e ele não perdia a oportunidade. Ele estava lá preso, mas ele estava falando com o governador. Então, e o governador gostou dele, gente. Félix ficou 2 anos com ele ali. 2. Então, ficou 2 anos ouvindo a palavra, né? Então, assim, se converteu, amém. Se não se converteu, no dia do juízo, Paulo vai olhar para ele e falar: amigo, eu preguei para você quase 2 anos. Então, assim, não tem o que falar, né? E a gente vê, e interessante que também, olha, apesar disso tudo, a gente vê aqui, ó, vamos lá. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo, porque ele ficou com medo. A palavra trouxe temor para ele, no mínimo ali, a palavra trouxe temor. Então, ficou uma semente ali. Mas, né, Félix também esperava que Paulo, olha só, depois outra hora eu te chamo, Paulo, outra hora eu volto, hora... Aí fala que Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Então a gente vê aqui que, apesar de tudo, Félix, ele tinha uma certa esperança de que Paulo estava ali, mas que em um momento Paulo ia falar assim: não, olha, eu vou molhar sua mão aí você me tira da prisão para eu continuar a minha missão. Né? Ele tinha uma certa esperança de que Paulo pudesse fazer isso, então ele ficou deixando Paulo em banho-maria ali na prisão, embora eu acredito que foi uma prisão mais facilitada, mas não deixava de ser prisão, mas com a esperança de que Paulo fosse corrupto, né? Fosse, não sei se era essa a palavra que eu estava buscando, mas fosse... Sim, corruptos. Corrupto, né? Sim. Porque, né? Só que Paulo já tinha passado por tantas... Imagina, o Paulo que já viveu ali a prisão, ele, Paulo e Silas ali, ele e Silas, que já viveu tantas coisas, que agora vem escoltado por 470 soldados. O Paulo convicto, você acha que ele ia desanimar porque estava numa prisão há 2 anos e não era julgado e não era julgado? Não, ele simplesmente confiava no Senhor, e ele sabia que se fosse para ele ficar ali 2, 3, alguns anos ele ficaria, porque eu não sei se a gente vai ler, ou se nós já lemos, não sei se foi semana passada, quarta, Jane, que fala que o Senhor acorda ele também, ou vem para ele, fala para ele, acho que já foi, acho que foi na quarta-feira que vocês leram isso, que o Senhor fala para ele que ele vai para Jerusalém, mas que o que ele tem pela frente é sofrimento e prisão. Eu acho que vocês leram isso na quarta-feira. Então, ele já sabia que ele teria que passar por essas situações. O Senhor enviou ele, mas o Senhor enviou ele claramente, falando: olha, você vai para lá, né? Mas o que te espera é ainda sofrimento e prisão. Mas a minha palavra precisa ser pregada, tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo.
No 20, capítulo 20, versículo 22. Fala assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Isso, é esse versículo mesmo, Jane. Exatamente. Então, assim, ele, impelido pelo Espírito, já sabia, né? Se não, que tenho pela frente, né? Prisão e sofrimento. Mas a minha vida. Ai, gente, vou até voltar um pouquinho ali, já de novo, né? Vocês já falaram sobre isso, mas eu vou voltar. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira, a minha missão, a missão que foi confiada pelo Senhor, né? Então, assim, dar testemunhos, testemunho das boas novas e da graça de Deus. Então, assim, a vida dele não era nada para ele. A missão era, a mensagem era aquilo que eu falei ali na frente. Ele não tinha a vida dele como preciosa. A mensagem dele era principal e não a carne dele, né? Ele sabia que o Senhor dava livramento enquanto tivesse que dar, mas ele também tinha convicção de que a vida dele não era preciosa, mas a mensagem que ele tinha que levar era, né? Então isso é muito exemplo para nós, né, de vivermos, porque às vezes a gente vem uma brisa, nós já estamos aí desanimando, caindo, né, já estamos assim, e assim, então assim, a gente precisa permanecer firmes aí aos pés do Senhor. Eu sei que já está passando a hora, então é isso, meninas, permanecer firme. Eu acho que a palavra hoje principal aqui que a gente vê é o Senhor Jesus falando para Paulo: tenha bom ânimo, né, continue, né, vendo o Senhor respaldar e preparar e protegê-lo para ele continuar, para ele ir para onde era para ir, né? Olha, eu que te quero lá. Então, ele vai preparar o caminho até lá, né? Vai preparar o respaldo até lá. Então, assim, e ter a nossa vida íntegra, com a consciência limpa diante de Deus e dos homens, né? Então, assim, acho que as palavras meio que chaves aqui nessa noite: uma vida íntegra, porque aí você pode ser acusado do que for, mas você tem sua vida íntegra, o que você faz, o que você caminha, o que você carrega, diz quem você é. Sim. Quando a gente tem convicção, né, do nosso chamado, por que nós servimos a Deus, né? O porquê nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Que é de falar do amor dele, não importa onde, não importa para quem, não importa a situação. Ter essa convicção, né? Uma das coisas muito fortes que eu tenho aprendido com Paulo é essa convicção que ele tem do amor dele, para que ele foi chamado, né? Para que ele foi escolhido, e ele fazer tão fielmente, né? De levar a palavra do Senhor para todos, não importa quão difícil estava, né? Aonde ele estava, ele queria ter certeza que todos naquele lugar estavam ouvindo e ouvissem, né, as boas novas. E isso é bom pra gente, né? Porque quando a gente serve a Deus, a gente tem que saber o porquê que a gente está servindo ao Senhor, né? Por que a gente entregou nossa vida para o Senhor, né? Para que as boas novas fossem espalhadas, né? E nós estamos aqui para fazer isso. E então, assim, é um livro, né? Uns capítulos que a gente tem lido, assim, que realmente para a gente ler, reler e ler mais uma vez e meditar, né? E tirar todas as lições que a gente puder, né, daqui, porque são palavras de ânimo, né? E nos ensina a enxergar o nosso chamado mesmo. Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo a Deus? Eu não estou servindo só a Deus para estar na igreja louvando e né, cuidando dentro de casa, que já é muita coisa, né? A gente está ali sendo um exemplo para os filhos, para o marido, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? A gente tem muito mais pessoas para alcançar também, e aonde a gente estiver, faz a tua parte onde você estiver, para 1, para 2, para 5, para 10, né? Para as pessoas conhecerem, né, quem é Deus na nossa
vida, o Deus que a gente serve. E porque tem muita gente que tem muita sede, né? Eles têm uma curiosidade, uma vontade, igual o Félix aqui. Ele conhecia, mas ele estava de longe, mas ele gostava de ouvir. Quando vinham umas palavras meio assim que deixava ele incomodado, depois a gente volta lá pro teu canto. E tem muita gente ao nosso redor, né? Mas, ai, meninas, que é maravilhoso quando a gente começa a estudar assim e começa a surgir, né? Revelações e palavras e ensinamentos para nós, assim, é muito bom. E quando a gente começa a entender melhor, né? Porque eu já li isso aqui várias vezes, mas quando a gente vai esmiuçando aos... Sim, é como... mais... é muito maravilhoso. Como eu falei, eu já li também várias vezes, mas eu não tinha me atentado como hoje, no saltado aos meus olhos, essa proteção do Senhor, assim, esse cuidado do Senhor, né? De 40 para 470, assim, nunca nem tinha feito essa conta. Falei, meu Deus, né? Então, assim, vai saltando aos nossos olhos algumas coisas, né? Que o Senhor quer ali naquele momento colocar pra gente entender, pra gente... Então, assim, é muito interessante. E, assim, como saber qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, né? Eu vejo isso como assim, porque a nossa missão, nosso chamado, nem sempre é o que a gente pensa sobre o ministério, né? Cantar, louvar, pregar, né? Faz parte, mas não é tudo. Então, o primeiro chamado é ser filha. O mais importante é estar aos pés do Senhor. Porque é só nesse lugar de secreto, de ser filha, é que você vai ouvir o tempo, a estação para cada situação, né? Como nós falamos aqui no meio do nosso estudo. Pode ser que no momento o seu chamado, a sua missão seja a sua casa, seja o seu filho, seja o seu bebê, seja o seu esposo, seja dentro do seu emprego, seja dentro da sua igreja, né? Seja numa situação. Mas não significa que é só isso. Então, assim, quanto mais atentas à voz do Senhor, quanto mais intimidade à voz dele, mais nós vamos reconhecendo e entendendo qual é a nossa missão. Porque estando na missão, que debaixo da missão dele, então sim, teremos respaldo. E nada pode nos parar. Tá? Então, quando a gente estiver debaixo da nossa missão, porque a gente vê um evangelho hoje muito egocêntrico, um evangelho, na verdade não é nem egocêntrico, eu esqueci agora o nome, mas é um evangelho que tem o homem no centro, esqueci o nome, mas é que você se coloca demais no centro, então assim, você não tem respaldo, porque nós estamos sob a missão de Cristo, nós estamos carregando a mensagem dele. Então, assim, é muito importante. Não é sobre o que eu quero fazer, o que eu quero ser. É sobre quem ele quer que eu seja e o que ele quer que eu faça. E quando. Tá? Então, tem essas perguntinhas a se fazerem. Então, assim, e como nós vamos ouvir isso? Tendo intimidade com ele. Né? Aí sim, nós vamos poder ter esse respaldo, esse cuidado e esse ânimo dele, ouvindo a voz dele o tempo todo. Tenha ânimo, Paulo, tenha ânimo. Né? Amém. Vou parar de falar, amiga. Dri, eu ia mesmo falar. Dri, faz uma oração para nós terminar, porque meu telefone está quase ficando sem bateria, que eu não consigo botar para carregar aqui para a gente encerrar, então. Okay. Mas obrigado, amiga. Obrigado por todo o seu ensinamento. É uma bênção. Muito obrigada. Amém. Sou muito feliz com vocês aqui. Senhor, te agradecemos por esse momento, Pai. Obrigada pela tua revelação da tua palavra. Obrigada por nos animar hoje. Obrigada por nos levantar. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua proteção. Que o Senhor coloque os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo, para que a mensagem seja carregada e levada e a missão seja cumprida. Obrigada por isso, Senhor. Que nós possamos ter cada vez mais entendimento a esse respeito, estar mais aos teus pés e mais atentas à sua voz, para cumprir sim o nosso chamado, para cumprir sim a nossa missão com integridade,
com sinceridade de coração, com consciência limpa diante de Ti e diante daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Eu te agradeço, abençoe cada uma das minhas irmãs, ó Pai. Proteja a vida delas, a casa delas, a família delas, Senhor. Vem com providência sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas final de semana abençoado para vocês, meninas. Amém. Para você também, Dri. Que Deus abençoe. A gente se vê na segunda-feira, às 20 horas novamente. Tá bom? Amém. Beijo pra vocês. Beijo. E bom final de semana. Amém. Bye.